Eu sou a Vamp e trago a vocês mais uma narrativa. Desta vez, trataremos dos 8 piores serial killers brasileiros que assombram o nosso país. Quando escutamos falar em serial killer, já vem à cabeça algumas histórias estrangeiras, sejam elas fictícias ou não. Existem filmes e séries de terror, por exemplo, que abordam esse tema o tempo todo. Provavelmente você já ouviu falar sobre Jack, o Estripador. O problema é que o serial killer realmente existe. Caracterizado como uma pessoa de perfil psicopata, comete assassinatos com frequência e alguns deles ainda gostam de deixar uma espécie de assinatura. Pessoas que existiram acima de qualquer suspeita, aparentemente inofensivas, mas que são extremamente perigosas e maníacas. O Brasil é considerado um dos países onde mais são cometidos homicídios no mundo. E isso não é uma novidade. O fato é que nós não estamos livres de serial killers. E já tivemos casos muito bizarros também. Separamos aqui os 8 piores casos de assassinatos em série que aterrorizaram o nosso país. Número 1. Preto Amaral. As fotos estão de acordo com a narrativa. Nascido em Minas Gerais, chegou a residir em vários estados do país, até que finalmente decidiu ficar em São Paulo. José Augusto do Amaral, conhecido como Preto do Amaral, atraía rapazes jovens com a proposta de dar-lhes trabalho rápido, uma espécie de bico. Assim que alguém caía em sua história, ele levava a vítima para o local deserto e ali a estrangulava e violentava seu cadáver. Em 1926, ele matou e estuprou o corpo de 3 rapazes. Mais tarde, outros 3 jovens prestaram queixa à polícia contra ele e haviam 5 rapazes desaparecidos, provavelmente vítimas do homem. Assim que foi preso, o exame médico averigou que Preto Amaral tinha um pênis muito grande e que, segundo ele mesmo, isso atrapalhava ter relações sexuais e foi ocasionado por uma simpatia feita quando ainda era jovem. Morreu antes mesmo de ser julgado em 1927. Número 2. O Bandido da Luz Vermelha. João Acácio Pereira da Costa nasceu em Santa Catarina, mas era morador de Santos desde criança. Ficou conhecido como o Bandido da Luz Vermelha. Não foi por acaso. Ele praticava assaltos a residências com frequência, mas de uma forma muito peculiar. Antes de invadir a casa, sempre desligava a energia. Entrava descalço e mascarado ao estilo faroeste, usando uma luz vermelha para iluminar o seu caminho. Foram cerca de 7 anos cometendo crimes do tipo sem ser pego, responsável por 77 assassinatos na cidade de São Paulo entre 1960 e 1967. Se transformou em serial killer quase por acaso. Os 4 homicídios por ele não foram planejados. Matou uma pessoa após uma briga de bar e as outras 3 foram vítimas que reagiram aos seus assaltos. Ele conversava com suas vítimas e uma delas diz que foi obrigada a cozinhar para ele enquanto terminava o assalto. O homem foi condenado a 351 anos de prisão, mas cumpriu apenas 30 conforme mandavam as leis brasileiras. Pouco tempo após sair da prisão, foi assassinado em uma briga de bar. Irônico, não?
O Vampiro de Niterói. Esse é o nosso número 3. Marcelo Costa de Andrade era morador da Rocinha, no Rio de Janeiro. Teve uma infância conturbada, sofria com problemas psicológicos e ainda se prostituiu dos 10 aos 20 anos. Depois de adulto, desenvolveu certo interesse por religião e misticismo e afirmava ser evangélico. No ano de 1991, Marcelo foi denunciado pelo sequestro, estupro e homicídio de um garotinho de apenas 6 anos, sendo acusado ainda de cometer a tal atrocidade na frente do irmão mais velho da criança, de 11 anos. Após isso, abusou dele também. Depois de ser preso, ainda confessou que foi responsável pelo estupro e morte de outros 13 garotinhos de Niterói, afirmando que seria essa uma forma de libertá-los para que pudessem ir para o céu. Como se já não foi o bastante, o apelido de Vampiro de Niterói foi dado a ele, pois ele bebia o sangue de suas vítimas com a intenção de tornar a beleza delas para ele. 4. Chico Picadinho. Francisco da Costa Rocha cresceu no Espírito Santo, filho de um rico exportador de café e uma prostituta. Foi renegado pelo pai, que não queria saber de sua existência. A mãe continuava trabalhando como prostituta para sustentar os dois. Sem nunca ter tido uma base familiar, teve uma juventude bastante conturbada, regada a sexo e drogas. Em 1966, cometeu o seu primeiro crime. Logo depois de ter relações com uma moça, a estrangulou. Para esconder o ato, esquartejou o corpo. Um amigo dele ficou sabendo do acontecimento e o denunciou para a polícia, fazendo com que Chico fosse condenado a 20 anos de prisão. Porém, ficou preso apenas por 10 anos, já que apresentava um bom comportamento. Depois que foi solto, voltou a cometer o mesmo crime. Uma garota de programa foi estrangulada e esquartejada, tendo suas partes do seu corpo escondidas em uma mala. O homem novamente foi pego e, desta vez, condenado a 30 anos de prisão, de onde permanece até os dias de hoje. Monstro de Guaianazes. Nosso número 5. Morador de São Paulo, Benedito Moreira de Carvalho era bombeiro da Força Pública. Foi expulso depois de ser acusado de tentar estuprar uma jovem menor de idade. Já havia sido preso outras 2 vezes antes de receber o apelido de Monstro de Guaianazes. No ano de 1946, foi preso por estupro. Em 1949, foi solto e 2 anos depois cometeu o mesmo crime. Tornou-se um estuprador em série. Já no ano de 1952, começou a matar as suas vítimas. Ele abordava mulheres e às vezes crianças pedindo sexo. Ao receber uma resposta negativa, estrangulava a vítima e a violentava seus corpos. São registradas ao todo 29 vítimas, sendo que dessas 12 foram mortas. Benedito morreu na cadeia após um infarto. 6. Febrônio, índio do Brasil. Nasceu em Minas Gerais, mas morou a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro. Havia sido preso 8 vezes por roubo, furto, chantagem, fraude, entre outros crimes. Fingia ser dentista depois de roubar um diploma. Febrônio
Foi acusado de várias tentativas de estupro seguidas e acabou assassinando um rapaz de 20 anos de idade e uma criança de 10. Foi preso em 1927 e ainda matou o colega de cela, que havia se negado a ter relações com ele. O caso ganhou bastante repercussão na mídia nacional, o que fez com que outros 6 jovens fossem até a polícia identificá-lo como estuprador. No peito do homem estavam tatuadas as letras D, C, V, X, V, I, que tinham parte para ele alguma mensagem sobre santidade, já que Febrônio dizia ter criado sua própria religião. Tinha problemas mentais graves e por essa razão não pôde ser condenado por nenhum dos seus crimes. Foi encaminhado então para um manicômio, onde ficou até a morte em 1984. Número 7. Pedrinho Matador. Foi aos 14 anos que Pedro Rodrigues Filho cometeu o seu primeiro assassinato, ao matar o filho do vice-prefeito da sua cidade natal, em 1968, e também o vigia de sua casa. Ao se mudar para São Paulo, antes mesmo de completar os 18 anos, foi responsável por uma chacina que invadiu o casamento de um rival e matou 7 pessoas. Justificava dizendo que era para vingar a morte de sua namorada. Foi condenado a 128 anos de cadeia. Passando 30 presos, e foi aí que se consagrou como matador. Ele assassinou 47 pessoas. O que mais impressiona é que chegou a matar o próprio pai, este que havia matado a mãe de Pedro a facadas. Finalizou a vingança ao comer o seu coração. No ano de 2007 ele foi solto, mas 4 anos depois voltou para a cadeia. Tem em sua ficha 71 homicídios e afirma ainda que foram sempre contra homens maus e que cometeram algum tipo de violência contra mulheres e crianças. Poderá ser solto em 2019, já com 65 anos de idade. E aí, você conhece alguma história que ainda não foi narrada? Conte-nos no nosso grupo e com certeza eu farei a narrativa. Vamp.